Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você mais uma vez, celebrando a palavra de Deus. E bem-vindo, mês de junho, mês de celebração, mês de gratidão. Não que os outros não sejam, todos são, todos os dias, horas, minutos, enfim. Mas o mês de junho é o mês em que nós celebramos o 17º aniversário da igreja, ou completamos esse período de 17 anos para começar o 18º. Então, nesse dia 5, domingo, é o dia desse momento, é esse momento, justamente 5 de junho de 2005, que nós reorganizamos a igreja, foi o primeiro culto no domingo. Estamos de novo celebrando esse dia 5 e o mês de junho, lendo, estudando, meditando, pesquisando no livro de Neemias, toda essa história. Neemias é o livro do mês. Bem-vindo esse momento gracioso para a minha vida e para a sua vida. Nós temos entregado a leitura, o devocional de Abacuque no mês de maio e estamos celebrando essa bênção. Hoje eu quero compartilhar com vocês, estou falando de princípios e também de origens, quero compartilhar com vocês João, capítulo 2, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nós estamos diante de um momento célebre, um momento marcante para a minha vida, para a sua e para quem mais quiser. Marcante para o mundo, um momento em que o Senhor manifesta a sua glória, um momento em que o Senhor revela-se aos seus discípulos de uma maneira extraordinária. O Senhor chama os discípulos, Ele convida os discípulos para o seguir, eles seguem, mas agora Ele vai revelar-lhes, ou começar a revelar-lhes quem é Ele. E eu gostaria que você gravasse isso. Ele vai começar a se revelar aos seus discípulos. Por quê? Porque a revelação de Cristo é crescente, é transbordante, é inundante. Tudo aquilo que você imagina conhecer de Cristo, para aí, você tem muito mais para conhecer. Se você cuida ter um conhecimento grande da revelação de Cristo, das Escrituras, eu quero te lembrar e te afiançar isso. Você conhece muito pouco, porque precisamos mergulhar no Senhor. E o texto diz, releio, Jesus principiou assim os seus discípulos, os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. Como foi isso? Ele está numa festa de casamento que ele foi convidado. Sua mãe foi, seus discípulos também. E o contexto você sabe de João 2, transformou água em vinho. Por quê? Porque acabou o vinho. Acabou ali um dos elementos principais da celebração daquele casamento. E então, o que aconteceu? A história você conhece, eu vou relembrar. A Bíblia diz que o Senhor mandou encher de água as talhas e mandou servir. E colocaram água, mas quando abriram, saiu vinho. E o encarregado daquela festa diz, extraordinário, espantoso, porque todo mundo oferece o bom vinho, o vinho novo, o vinho não fermentado primeiro. Você guardou até agora o melhor vinho, disse para o dono da festa, e ele também não sabia. Mas a Bíblia diz que Jesus sabia e os serviçais sabiam também, como os seus discípulos. Isso foi extraordinário. Isso pulsou no coração dos seus discípulos, isso deu a eles uma tônica muito forte para que continuassem crendo em Jesus Cristo e servindo e seguindo os seus ensinamentos. E a Bíblia diz que ele principiou desta forma. Principiou assim os seus sinais. Principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Foi ali que tudo começou. Mas eu gosto dessa expressão. Principiou assim, desta forma. Nunca viram aquilo? Nunca tinham sonhado com aquilo? E agora Jesus descortina diante deles o seu poder, a sua glória, a sua majestade. E a conclusão disso, pessoal, é maravilhosa, emociona. Os seus discípulos creram nele. Por quê? Porque não dá para ser discípulo de Cristo sem crer nele. Aquele que diz ser discípulo de Cristo, mas não crer nele, na primeira provação desiste. É por isso que o mesmo João registra que
que no capítulo 6 Jesus disse: vocês também querem se retirar como os outros, porque não aguentaram, não conseguiram sofrer a palavra, não conseguiram receber a palavra? E aí eles dizem: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna, nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nós temos crido e conhecido. Eu vou parafrasear, eles disseram: nós temos crido porque temos conhecido. Quem não conhece tem uma crença bamba, frouxa. O primeiro momento que nós somos atraídos ao Senhor é o início do relacionamento. Mas se quisermos apenas permanecermos nisso, nós não vamos nos aprofundar e lutas virão e a gente não vai resistir. Quem sabe, falando a você agora consegue entender isso. Você não precisava ter caído. Aquela pessoa que você conhece, estima, não precisava ter caído na fé. Não precisava ter declinado no propósito. Mas porque em algum momento a pessoa se omitiu em conhecer mais de Deus. Vamos relembrar? Ele disse, Jesus: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E agora o poder de Deus lhes é revelado através do Senhor, do seu Mestre. Jesus principiou sim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Manifestou a sua glória. A Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória e da presença de Deus. Mas por que algumas pessoas não conseguem sintonizar esta glória, não conseguem ver esta glória, não conseguem reconhecer esta glória, não estão diante da manifestação da glória? Estão diante, mas não conseguem enxergar. Há um motivo. Paulo, escrevendo à igreja, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas o meu não, nem o seu. Se você está agora diante desta verdade, clame ao Senhor. Peça ao Senhor que lhe tire as escamas dos olhos, como a Saulo fez, para que pudesse ver e se relacionar com o Senhor. Quem sabe você está preso a castas que dominam o seu entendimento e você não consegue avançar nisso. Quem sabe você conhece alguém, bem que você poderia compartilhar esta palavra com alguém, porque eu estou falando de longe. Se é por isso, então nem compartilhe, até pare de assistir agora, de ver. Mas se é porque você compreende ser uma palavra de Deus para alguém, não só viva ela e sofra ela, mas compartilhe com alguém. O Senhor principiou assim os seus sinais, assim, dessa forma, indubitável. Em Caná da Galileia, diz a cidade, e manifestou a sua glória, descortinou, e os seus discípulos creram nele. É por isso que João podia dizer, quando ele fala acerca de Cristo, no capítulo 1, versículo 14, ele diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, não há contradição em Cristo, nem na sua palavra. Se você esteve algum dia diante de alguém que se contradiz, ou se contradisse, Jesus não se contradiz, nem a sua palavra. E você? Como tem sido a sua postura diante de Deus? Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.